Bora lá então começar a nossa aula. Aula, gente. E obrigada, gente, pelos comentários lindos, muito obrigada. Ó, Uruguai, ó, que legal, Karina, muito obrigada. Pessoal de fora, pessoal de Portugal, nossa, muito bom, gente. Cláudia, inscrita, Marta, Lia, Elaine, Fátima, sejam sempre bem-vindas. Marise também, olá. Bom, bora lá então, gente. A diabetes, dia 14 de novembro, foi o Dia Mundial do Diabetes, tá? 14 de novembro, tá? E por que foi feito aí, né, um dia para a gente falar do diabetes, né, gente? A importância que se tem desse assunto, né? O que a gente precisa ter de conhecimento maior, né? Para a gente poder. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho o Instagram de lugar, só um pouquinho, gente. Deixei vocês de ponta cabeça, coitadinhos. Mas é que eu preciso mudar aqui para eu ver meus slides. Aí, assim, eu consigo enxergar todo mundo. Então, gente, assim, ó, foi criado em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes, junto com a Organização Mundial de Saúde, o Dia Mundial do Diabetes, que tem por objetivo, normalmente, quando você cria um dia, você tem por objetivo o quê? Conscientizar, tá? Conscientizar. E quando a gente conscientiza as pessoas, elas alertam para esses problemas, tá? Alertam para as pessoas, para as doenças, para os riscos associados, tá? Então a gente precisa saber, né, o que a gente, aonde a gente está pisando e quais os problemas, né? Para servir de alerta, isso mesmo, para servir de alerta. Então, eles queriam mostrar que com o diabetes eu tenho problemas associados. E quais são eles? Quais são eles? Eu tenho cegueira, eu tenho problemas, por exemplo, com amputações, insuficiência renal, disfunção erétil, eu tenho problemas como infertilidade, perda do controle de micção, o acidente vascular, né? Alta mortalidade por doenças cardiovasculares também. Então, para vocês perceberem aí como tem muitos efeitos, como a gente tem muitas doenças associadas, tá? E por isso é tão importante, gente, a gente ter essa noção. Porque quando eu proponho um tratamento, eu tenho que saber qual área eu vou atuar, quais pontos eu vou bater, certo? Então, aqui, gente, eu tenho o conceito, né? O que é a diabetes? Que acho que também muita gente fala, diabetes, diabetes, mas não tem o conhecimento até mesmo para tratar. E por isso é tão importante a gente saber o que está tratando, as estatísticas, os dados, o que piora, o que melhora, o que eu posso falar para prevenir, né? Então, olha só, a diabetes, gente, é uma doença crônica, em que o corpo não produz mais insulina, ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Ou ele não produz, ou ele não consegue fazer uso dela, tá? E o que é a insulina? A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. Por isso que a glicose fica alta e a gente orienta o paciente a não comer mais o açúcar, que é o que todo mundo acha, não comendo açúcar tá bom, e às vezes não baixa. Por quê? Porque não é só o açúcar, né, gente? Não é só o açúcar. Aqui, ó, o organismo do diabético não fabrica insulina ou não consegue utilizar a glicose de forma adequada. E aí os níveis de glicose, o que vai acontecer no sangue? Eles vão ficando altos, tá? E gera hiperglicemia. E ainda, gente, se esse quadro permanecer por longos períodos, pode haver o quê? Danos a vários órgãos, tá? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó, diabetes é responsável por 43 amputações por dia, só no Brasil, tá? Então, esse é um dado, gente, da Sociedade Brasileira de Diabetes, para vocês
poderem alertar os pacientes de vocês que vocês sabem que estão com esse problema, tá? E mais, ó, a diabetes mata uma pessoa a cada 6 segundos. E a obesidade aumenta o risco. Gente, vocês entendem quando a gente começa a falar, né, de obesidade, quando a gente fala de diabetes, parece que tá tão, é uma doença qualquer, ou tá tão, assim, banalizada, né, todo mundo, tanta gente tem que a gente já nem dá tanta importância. Mas olha os dados, gente, tá? Olha os dados. É uma doença silenciosa, é isso aí, tá? E por isso que eu quero chamar a atenção de vocês, eu não podia deixar passar, tá? O perigo, gente, também aumenta do coronavírus para quem tem diabetes, porque ele é um paciente de risco, tá? É um paciente de risco, ó. Pessoas com a doença que faz a glicose ficar nas alturas são mais suscetíveis aos estragos do novo vírus. E os sintomas? Quais são os sintomas? Poliúria. O que é a poliúria? É a pessoa que urina demais e, com isso, desidrata, perde água. Por isso, ela sente muita sede também, tá? Aumento do apetite, alterações visuais, impotência sexual, infecções, né, fúngicas na pele, na unha, feridas, tá? Especialmente, gente, nos membros inferiores, e aí começa, né, demora para cicatrizar. Neuropatia diabética provocada pelo comprometimento de terminações nervosas, e aí entra o problema. Eu não tenho irrigação nessa região, mas terminal, né? E terminal de terminações nervosas, tá, gente? E como eu não tenho irrigação, as minhas feridas não cicatrizam, e aí eu corro o risco da amputação, tá? Aqui, ó, eu tenho ainda fatores de risco, que eu quero trabalhar com vocês. Doença renal crônica é um fator de risco. Teve bebê com peso superior a 4 quilos, teve diabetes gestacional, apneia do sono, obesidade, hereditariedade, falta de atividade física, hipertensão, idade acima dos 40 anos para o diabetes tipo 2, estresse emocional, tá? Esses são alguns aí. E agora eu quero falar dos tipos de diabetes, gente, porque agora esses dias eu falei do tipo de diabetes tipo 3 e alguns falaram assim, tipo 3 existe? Existe. Olha só, o tipo 1, o pâncreas, produz pouca ou nenhuma insulina. E a instalação da doença ocorre na infância ou adolescência, tá? Ela é insulina dependente, quer dizer, você precisa estar injetando insulina. Isso exige a aplicação diária, tá? Diabetes do tipo 2. As células são resistentes à ação da insulina. A incidência da doença que pode não ser, insulinodependente. Em geral, acomete pessoas depois dos 40 anos de idade, que essa é a mais comum que a gente escuta falar, né? É a mais comum. Agora entra a diabetes do tipo 3, conhecida como mal de Alzheimer. E eu quero que vocês comentem aqui para mim. Coloca, vocês sabiam disso? Sim ou não? Pode falar sinceramente, gente. A diabetes do tipo 3, vocês sabiam que é assim que é conhecido o mal do Alzheimer? Mal de Alzheimer. Olha isso, diabetes do tipo 3, tá? Mal de Alzheimer. Por quê? Porque afeta o cérebro, destruindo a memória. Olha quanta gente não sabia, gente. Tá vendo como é muito importante participar das lives, aprender, ter conhecimento? Desconheci o tipo 3, é o Alzheimer. Ele tá considerado assim para alguns autores, tá? Por quê? Porque investigaram que há menos terminações nervosas no cérebro que captem, que sejam ativadoras da insulina, tá? Então, aí percebeu que ela começa a destruir o cérebro, destrói a memória. Então tá aí, conhecida como mal de Alzheimer, diabetes do tipo 3. Nossa, gente, não mesmo, ó, não mesmo, verdade. Olha isso, muita gente não sabia. Já valeu a live então hoje, viu? E a diabetes gestacional. A diabetes gestacional ocorre quando? Durante a gravidez. E na maior parte dos casos é provocado pelo aumento excessivo do peso da mãe. Então nós temos diabetes do tipo 1, que principalmente ocorre, né, quando a criança já nasce assim, ou adolescente. Diabetes do tipo 2,
que aí sim tem alguns outros problemas, normalmente acima de 40 anos ela aparece. Diabetes do tipo 3, que está sendo conhecida como mal de Alzheimer, afeta o cérebro, destrói a memória, e a diabetes gestacional, que é provocada pelo aumento excessivo do peso da mãe. Quer dizer, é evitável. Ó, a gente consegue evitar. Então, se você já é profissional da saúde, já atende pacientes, lembre que é seu dever orientar suas pacientes gestantes, para elas não aumentarem o peso. Ah, Lirane, mas ela tem obstetra. Ela tem o obstetra dela, sem problemas. Só que, quando eu alerto a minha gestante, o que eu estou fazendo, gente? O cuidado que eu estou trazendo para ela. Eu estou lembrando disso, eu estou orientando, tá? E isso demonstra o meu amor, o meu cuidado, a minha atenção, a minha diferenciação com o meu paciente, tá? Então, fica atento aí que isso é algo que já te diferencia. E ainda entra diabetes associados a outras patologias, como a pancreatite alcoólica e o uso de certos medicamentos, tá, gente? Fatores de risco. Ixi! Gente, eu não sei se eu termino essa live. Você sabe que eu pensei nisso? Eu falei, eu vou fazer essa live lá fora, porque o dia estava lindo hoje. Aí eu pensei, mas vai que chove. Olha isso, ó. Parece praga, hein? Ó, tá começando a chover, eu vou ter que interromper a live, gente, tá bom? Daqui a pouco eu volto, ou amanhã às 8 horas. Vou falar mais um pouquinho. Idade materna mais avançada. Ganho de peso excessivo durante a gestação, sobrepeso ou obesidade, síndrome do ovário policístico, histórico do bebê, os bebês grandes, né, o de diabetes gestacional, histórico familiar de diabetes, hipertensão arterial na gestação, gestação múltipla, gravidez de gêmeos. E a relação da diabetes com a obesidade? Aqui entra a obesidade no Brasil, né? São dados aqui estatísticos, gente, só para vocês terem aí a noção do todo, ó, Organização Mundial de Saúde 2016, tá lá, ó, 415 milhões de adultos com diabetes, tá? Ó, o pessoal aqui no bairro da Água Verde está bem forte a chuva, então tá chegando, eu tô bem pertinho da Água Verde aqui. Você vê, gente, o que dá, né? Vai fazendo ar livre, é isso que acontece. Peraí, gente, não abandona ainda não, eu tô aqui, mais um pouquinho, vamos ver se eu consigo ir mais para frente. E aqui, ó, diabetes, relação da diabetes com outros quadros clínicos, tá? Como é que a gente pode ver isso aqui, ó? 7,7% da população adulta apresenta diabetes. 24,7% tem quadro de hipertensão. Ainda tem adultos com diabetes, 75,2% tem excesso de peso. Adultos com hipertensão, tem 74,4% tem excesso de peso. 35% dos obesos, gente, são hipertensos, tá? Ali não para, que amanhã não vou conseguir. Amanhã eu vou fazer uma live ao meio-dia, tá? Às 8 da manhã e ao meio-dia. Pomerode tá caindo o céu. Ah, meu Deus. Olha lá, 35% então dos obesos são hipertensos. 30% dos obesos apresentam depressão. Olha isso, gente. E o diabetes dobra, ó, diabetes dobra as chances de Alzheimer e depressão. Diabetes dobra as chances de Alzheimer e depressão. 20% dos diabéticos têm depressão e 50% dos diabéticos sofrem de insônia. Tá vendo, gente? Diabetes e a alimentação. Bora lá. A alimentação deve ser baseado em alimentos in natura, fruta, verdura, legume e carnes. Não precisa ainda. Produtos minimamente processados, arroz, feijão, mas, gente, a alimentação tem que estar em frutas, verduras, legumes e carne, tá? Limitar o consumo de alimentos processados, geleia, atum, enlatados e queijo, evitar alimentos ultraprocessados.
sorvete, barra de cereais, macarrão instantâneo, tá? Isso aí a gente não deve. Ó, o açúcar é droga, gente. E é muito, Selma, muito. Sabe, o ideal é não usar, é diminuir ao máximo. E se usar, por exemplo, aqueles açúcares, ou mascavo, né, ou demerara, tentar diminuir o máximo possível. E aqui a gente chega ao fim com os pontos de auriculoterapia. E olha isso, gente, eu acho que eu consegui antes da chuva. Ficou o celular aqui aparecendo, mas não tem problema, né? Bora lá, deixa eu ver se eu termino aqui então. Gente, que pontos da auriculoterapia eu posso tratar o diabetes? Que pontos? Quem lembra de um que não pode faltar? Vamos ver. Vamos ver se vocês lembram de um ponto que não pode faltar. Ó, sou diabética e não sabia disso. Janete, eu vou deixar essa live aberta, depois vocês assistam, vejam de novo. Se vocês têm alguém na família diabéticos, fala, mostra para ela, tá? Ó, o pessoal colocando pâncreas. Pâncreas é um ponto que não pode faltar, tá? Pâncreas é um ponto que não pode faltar. Pâncreas é o primeiro, E aí, quais outros pontos? Ó, pâncreas, hipófise, glândulas endócrinas, eu não deixo faltar. E aí entram os outros, que vai dependendo de cada paciente. Então, eu vou trabalhando, ó, metabolismo é um ponto que eu posso trabalhar, visão, se o meu paciente começar a ter problema de visão, se eu começar a ter problemas com o que mais? Por exemplo, a cicatrização, aí eu vou trabalhar a questão de pele, questão de irrigação sanguínea. Vocês viram como a gente consegue trabalhar? Ponto da alegria. Se o meu paciente, tá? Se o meu paciente, eu pensar em depressão, o ponto da alegria entraria, tá? O ponto da alegria entraria. Então, eu penso muito nisso. Agora, se eu tenho feridas que não estão cicatrizando, eu tenho que melhorar aquela circulação e eu tenho que colocar o ponto da pele também, tá bom? Gente, não é que eu consegui, eu sei que eu dei uma aceleradinha aí, mas deu, né? Antes da chuva, pelo menos, eu consegui, mas já vi que essas tentativas de live aqui em Curitiba, à noite, não dá, né? Não dá, a não ser que eu tenha muito verão pela frente. Assim, Natália, eu sempre uso os 3 pontos principais, tá? Eu sempre vou usar sistema nervoso central, rim e o SNV também, tá? Sempre, que é o meu sistema nervoso autônomo, gente. Esse não pode faltar, tá? Não pode faltar. Eu sempre vou colocar. E assim, tem pontos, gente, que tem que ser a base, tá? Que é a nossa base. Qual é esse ponto? É o pâncreas, acima de qualquer coisa. É o pâncreas, tá? Ponto da alegria, não. Só do lado, eu uso muito o ponto do lado dominante. E tem mais uma coisinha, um detalhezinho, mas que vai fazer a diferença. Ponto do pâncreas é do lado esquerdo, da orelha esquerda. Pâncreas e baço, sempre, tá? Nesse caso da diabetes, eu não uso o ponto do baço. Tá? Na minha visão, a gente não usa, a não ser que eu tenha problemas de irrigação sanguínea. Gente, amanhã eu vou ter 2 lives, vou fazer 2 lives, umas 8 da manhã, que é o nosso 8 em ponto, e ao meio-dia eu vou abrir uma live também, tá? 8 ao meio-dia. Quem quiser estar comigo, fica aí, tá? Prof, faz um puxadinho aí fora para as lives. Ai, Maria, acho que não vai dar. Acho que eu vou fazer lá dentro mesmo, tá bom? Até mais, gente. Boa noite para vocês. Não deixa de se inscrever para os segredos da auriculoterapia neurofisiológica, tá bom? Ei, gente, que coisa boa, né? Mas pelo menos deu tempo. Deu tempo, a gente conversou. Obrigado.